Ponto com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Michel Temer tem encontro com tucanos e tranquiliza o PSDB. O presidente garante que as reformas desejadas vão ser feitas. Impasse no Mercosul pode atrapalhar acordos comerciais e prejudicar o Brasil. Nova rodovia liga Morretes a Antonina, em trecho que passa na Mata Atlântica, vai ser usada a tecnologia para causar um mínimo impacto ambiental. Ordem dos Advogados do Brasil lança nesse período eleitoral o Comitê 9840. Maringá realiza projetos educativos para motoristas. Ações buscam melhorar o funcionamento do trânsito na cidade. Alterações climáticas pedem que os produtores rurais estejam preparados nessa hora. Ter um seguro da safra é segurança. E hoje você também acompanha a nossa coluna sobre ciência política. Nós temos a presença de Tiago Valenciano. Esses e outros destaques você acompanha nesta edição do Ponto com News. Olá você, muito bom dia, excelente quinta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está com a gente, o nosso muito obrigado por escolher a Band para ficar muito bem informado no seu começo de dia. E hoje, aqui comigo, dividindo a bancada, Ângela Vicente. Seja bem-vinda, bom dia, Ângela. Bom dia, Ronaldo. É uma grande satisfação dividir a bancada com você e levar a notícia para o telespectador, a notícia do Ponto com News. Bom, você começa com a gente acompanhando as informações sobre a política. Ontem nós tivemos um encontro entre a cúpula tucana e o presidente Michel Temer. Logo após o encontro, o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, afirmou que o presidente Michel Temer tranquilizou o PSDB ao garantir que levar uma agenda de reformas assim por efetivado como presidente. Ou seja, as reformas vão sair assim que ele for efetivado como presidente. Michel Temer promoveu um jantar no Palácio do Jaburu com tucanos na noite desta quarta-feira. Com o objetivo de apagar os incêndios e apagar as arestas com os aliados, esse jantar foi realizado e os tucanos saíram bastante satisfeitos. Eles que andavam descontentes com os rumos da gestão do presidente em função de alguns pedidos na área fiscal e por estarem receosos de que algumas ações do governo tinham motivação eleitoral. Aécio, um dos tucanos que participaram do jantar promovido por Temer no Palácio do Jaburu, disse que o presidente em exercício vai fazer um pronunciamento com a defesa de reformas estruturais logo após o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Os moradores do litoral do Paraná vão ganhar uma nova rodovia, que vai ligar Morretes a Antonina. As obras devem ser iniciadas no ano que vem, com previsão de término em 2 anos. Do início da PR-408 até Antonina, no pé da Serra do Mar, são cerca de 20 quilômetros. Em breve, a viagem vai ficar mais curta, com a construção da PR-340. A nova rodovia vai ter pouco mais de 10 quilômetros de extensão e vai ligar a BR-277 a partir daqui, do quilômetro 24, até a área portuária de Antonina. O novo acesso vai passar por áreas de Mata Atlântica, manguezais e, por isso, vai ser construída uma ponte de 2 quilômetros de extensão, com uma tecnologia que não agride o meio ambiente, utilizada na construção do Rodoanel, em São Paulo. A técnica é chamada de Cantitraveler. A construção é feita por estacas colocadas por guindaste, o que evita que as máquinas entrem no mangue. Conforme a fundação e os pilares vão sendo colocados na obra da ponte, ela vai avançando por cima e vai colocando, fincando as estacas e os pré-moldados por cima.
Estão sempre trabalhando por cima e sem a necessidade de trabalho por cima do mangue ou do próprio rio, né? Hoje passam por dia pela PR-408 cerca de 420 caminhões. O tráfego pesado passa bem no meio da cidade de Morretes, o que aumenta o risco para ciclistas e pedestres, também gera poluição e ameaça o patrimônio histórico da cidade. Em algumas casas, à beira da rodovia, as rachaduras são evidentes. Nós temos as cidades históricas que estão sendo deterioradas, né, por conta desse tráfego pesado, sujeira, vibração. Então, com essa estrada, nós temos a ideia de que vai realmente melhorar bastante a condição desse patrimônio histórico e principalmente da população, né, que hoje é afetada por o tráfego pesado. Quem cruza todos os dias a estrada não vê a hora da nova rodovia ser construída. É uma boa, né? Mais segurança, né? Pode evitar mortes, não danifica as casas, né? E não traz aborrecimento para o povo, né? Em Antonina, a opinião é a mesma. Essa rodovia ela é essencial tanto para o município de Antonina quanto de Morretes, né? Porque hoje nós temos até, no trajeto que passam os caminhões aqui, 8 escolas. Josiel trabalha neste aviário e convive com a poeira dos caminhões. Para ele, o desvio do trajeto só vai trazer benefícios. Vai tirar o caminhão de dentro da área urbana, né, da cidade aqui, vai melhorar para os carros, para os turistas, né? E vai aumentar na parte para Antonina aqui. Eu creio que a maioria do pessoal, quando vem da serra ali ou vem do lado das praias, eles param muito por Morretes ali, poucos que conhecem para cá ainda, né? É interessante observar, né, como a gente tem tido investimentos tecnológicos que mudam a vida da gente e que podem mudar a vida do planeta, como, por exemplo, um aplicativo ou mesmo uma tecnologia que faz efeito no trânsito, que faz efeito até mesmo numa construção, numa obra de engenharia. E, nesse caso, a tecnologia é aliada para a sustentabilidade. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou mais uma vez nesse período eleitoral o Comitê 9840. O repórter Leonardo Filho tem os detalhes para a gente. O comitê em Maringá já está em funcionamento e o principal objetivo da Ordem dos Advogados do Brasil é de ser mais um aliado da Justiça Eleitoral no controle da propaganda neste período. Há 3 canais em que a população pode colaborar por meio de denúncias: aplicativos de celulares, um telefone gratuito 0800 e também por e-mail. A gente sabe que a condução da máquina pública ela só tem o sucesso devido se o eleitor fizer a sua função, que é eleger bem. E essa eleição ela já começa no controle, né? Que é não deixar que haja desmandos eleitorais nessa campanha, né? A OAB está na liderança dessa organização, mas toda a sociedade civil organizada aqui em Maringá está conosco, tá? Esse aplicativo ele é para qualquer um da população. Não só aplicativo, também o cidadão pode se utilizar de e-mail, mandando um e-mail para a OAB do Paraná, né? denunciaeleitoral@oabpr.org.br, e também o 0800, que é 0800 642 9840, que é o final aí do comitê. Ainda segundo o presidente da OAB Maringá, em caso de dúvida, a denúncia deve ser encaminhada da mesma forma, que a triagem será feita pela entidade. Você grava, tira foto, manda, tá? E a OAB vai fazer a triagem, né? Pode juntar documentos, tá? E a OAB vai fazer a triagem. Se isso realmente é um crime, ela vai encaminhar para o Ministério Público, tá? E o Ministério Público vai direcionar para a autoridade competente, ou seja, qual o Ministério Público que vai tomar conta disso, né? E, enfim, a OAB vai ter esse controle de quais denúncias foram feitas, de quais foram executadas e qual o resultado disso. Cidadão, mais do que votar, tem que ficar atento a tudo que estiver acontecendo nas eleições. Então, anote aí os canais para você denunciar. denunciaeleitoral@oabpr.org.br ou 0800 642 9840, além do aplicativo que você pode baixar gratuitamente. Já que estamos falando de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu diversos aplicativos para que os cidadãos possam acompanhar as eleições municipais deste ano pelo celular. Ao todo, 11 ferramentas vão estar disponíveis durante a campanha. Um dos aplicativos, chamado de Pardal,
permite ao cidadão denunciar irregularidades durante a campanha, com envio de fotos ou vídeos direto para a Justiça Eleitoral do Estado ou do município. Você sabia que Maringá realiza projetos educativos para motoristas? Essa é uma maneira de melhorar o funcionamento do trânsito da cidade. Mais informações com Andréia Sakugawa. A CETRANS vem desenvolvendo projetos de prevenção de acidentes no trânsito e também de conscientização aos motoristas. O objetivo é reduzir o número de acidentes aqui em Maringá. Isso demonstra que a Secretaria de Trânsito não é somente aquela secretaria que está aqui para multar as pessoas, como muitos interpretam, que a secretaria a CETRANS só multa. Não, são várias. Nosso principal lema na secretaria é preservar vidas. Como você trabalha preservando vidas? Trabalhando com educação, muitas vezes, de fato, fazendo a repreensão, seja pelo nosso agente, nas operações Blitz, operações com a Polícia Militar, no trabalho de integração, com a Guarda Municipal também, através dos nossos radares eletrônicos, nossos sensores de avanço de semáforos e, principalmente, são todos os fatores que levam à redução do índice de violência no trânsito. Além dos trabalhos de conscientização para motoristas, a CETRANS realiza projetos voltados para crianças. São elas que influenciam, chamam a atenção dos pais, uma forma ou outra. E também essas crianças são as que passam pelas ruas. Não é só a responsabilidade do motorista, do pedestre também, em especial essas crianças que passam pela rua, olhar à direita, olhar à esquerda, esperar um veículo passar, esperar o semáforo está verde para o pedestre, né? Respeitar enquanto ele estiver verde para o motorista, não fazer a ultrapassagem da rua ou avenida. E motociclistas também recebem orientações da Secretaria. Estamos implantando mais um novo projeto que é o Motorista Legal, Motociclista Legal, onde iremos falar da capacidade da moto, das condições do veículo. Muitas vezes a pessoa tem uma moto de pouca cilindrada, ele não respeita o limite da capacidade, e quando está acompanhado de um garupa. Então, aonde essa pessoa sai para fazer uma ultrapassagem, a capacidade do motor não responde dentro das suas expectativas do que quer fazer, vem outro veículo por trás e acaba batendo, essa pessoa não olha o retrovisor para fazer uma mudança de faixa e acaba sendo vítima. Entre os projetos, a CETRANS atende ainda empresas com palestras relacionadas ao trânsito. Quando recebemos solicitações de empresas, escolas para fazerem palestras, nossa equipe da CETRANS, nossos agentes de trânsito vão até essas empresas, divulgam, ocupam o espaço, mostram exemplos. Né? No início, ano passado, na Semana do Trânsito, fizemos uma campanha de um acidente de trânsito, tentamos demonstrar a dificuldade de você fazer um socorro na área central, os órgãos, corpo de bombeiros, equipe do SIAT, atendimento médico, equipe para fazer a liberação das ferragens, de socorrer pessoas. A dificuldade, muitas vezes, que é de você socorrer uma vítima, enquanto que muitas vezes ela poderia evitar esse acidente com um simples gesto. É uma sequência hospitalar que você está muitas vezes aí, não são várias pessoas machucadas ao mesmo tempo. Infelizmente algumas acabam nem chegando ao socorro médico, antes da entrada no hospital, já acaba se perdendo sua vida no local ou a caminho do socorro. E um dado importante da Polícia Rodoviária Federal, a lei que ficou conhecida como a Lei do Farol, já completou mais de um mês e pelo menos 13 mil pessoas já foram multadas no Paraná por dirigirem nas rodovias com o farol desligado. E a gente acaba sendo multado porque não está acostumado, né? Então tem que ficar sempre muito atento a manter o farol ligado. A boa notícia é que desde a validação da nova lei, o número de mortes diminuiu de 13 para 7 em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso significa uma queda de 46%. Bom, a gente agora fica sabendo sobre o tempo e a Ângela Vicente traz para a gente as informações. E vamos com a previsão do tempo. A frente fria se afasta do Paraná, mas deixa rastro de instabilidade. Por isso o tempo segue instável, com previsão de chuvas entre a tarde e a noite. A previsão também de incidência de raios e ventos moderados. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, a previsão é de uma quinta-feira chuvosa, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Londrina deve ter chuvas isoladas em vários momentos do dia, mínima de 16 e máxima de 27 graus.
Depois do calor de ontem, Paranavaí deve ter um dia com chuvas isoladas. A temperatura máxima deve alcançar 31 graus e mínima 18 graus. Campo Mourão deve esperar um dia chuvoso com possibilidade de trovoada, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Maringá deve ter pancadas de chuvas isoladas, com mínima de 17 e máxima de 25 graus. A previsão também é de uma sexta-feira com instabilidade. Pode chover pela tarde, mínima de 17 e máxima de 27 graus. O sábado deve ser chuvoso, com maior volume de água e a temperatura deve começar a cair, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Para o domingo não devemos esperar chuva, mas a temperatura baixa, mínima de 7 e máxima de 17 graus. Essa foi a previsão do tempo segundo o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná. Você volta com as notícias do Ponto Com News. Obrigado, Ângela. A gente aproveita para dar uma olhadinha lá fora nesse momento, nossa câmera externa, para a gente espiar a nossa cidade, a nossa bela Maringá, imagens de Maringá. Nesse momento, nós temos 7 horas e 16 minutos, essa bela Maringá nesta manhã de quinta-feira. Você vê a nossa cidade e eu lembro você que nós temos, portanto, previsão de pancadas de chuva nesses dias, né? Maringá com possibilidade de chuva nesta quinta-feira, como disse a Ângela, tempo parcialmente nublado, chuvas, trovoadas isoladas nessa quinta-feira, sexta-feira também com previsão e também no sábado. O sol volta, como disse a Ângela, no domingo. E essas são imagens de Maringá às 7 horas e 17 minutos. A defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, apresentou uma petição ao ministro Teori Zavascki, que é relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele pediu que o deputado seja autorizado pelo STF a retomar o exercício do mandato. O pedido da defesa do deputado corre sob segredo de justiça na Corte Suprema. A argumentação da defesa de Cunha é a de que, como ele deixou a presidência da Câmara dos Deputados, o PMDBista teve os poderes esvaziados e deveria receber o mesmo tratamento de outros deputados que respondem a processos no Conselho de Ética, mas que seguem cumprindo o mandato na Câmara. A defesa também alega que a ausência de Cunha tem atrapalhado a defesa no processo disciplinar que corre contra ele na Câmara. Bom, enquanto o STF não decide o que fazer com Eduardo Cunha, ele segue, claro, com o mandato de deputado. E, pelo menos por enquanto, não se sabe quando será votada a cassação do PMDBista. Existe a expectativa que isso aconteça, quem sabe, depois das eleições de outubro. Bom, daqui a pouco, para você que acompanha a gente, tem uma reportagem sobre a importância do seguro para os produtores rurais. Você também vai acompanhar as manchetes dos principais jornais. Este é o Ponto Com News, que volta em instantes. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Sábado, dia 20 de agosto, em Paranavaí, no Parque de Exposições, A Dama e o Bruto, Paula Matos e Manute. Hoje faz 3 anos. Avisa aqui na mesa 12. Com uma super produção. Ingressos já à venda. Mais informações no 99620476. Ingressos também no www.aloingressos.com.br. Paula Matos e Manute, dia 20 de agosto em Paranavaí. Só podia ser mais uma promoção exclusiva. Rede de Rádios. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte.
É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. A gente está de volta, esse é o Ponto com News, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui pela Band Maringá. Das 7 às 8 da manhã, você acompanha as notícias da nossa cidade, da região e do Brasil inteiro. E mais do que assistir o Ponto com News, você também pode interagir com a gente. Nosso WhatsApp 9915-2376, 9915-2376. Eu lembro você que nesta manhã a gente ainda conversa com Ivo II para falar sobre gestão de negócios. A gente vai falar hoje sobre qualidade no atendimento e também a gente tem a conversa com o cientista político Tiago Valenciano. São papos, são conversas que você vai acompanhar ainda na edição de hoje. E a gente vai trazer agora as manchetes do dia. No Diário, o destaque é para a manchete de que 50% das vagas de empregos, é claro, são para pessoas com deficiência. O Diário do Noroeste traz como destaque que a falta de raiz no Paraná, pela falta de raiz no Paraná, a indústria recorre a produtores de outros estados. Folha de Londrina, desocupação no Paraná fica abaixo do nível nacional, mas cresce. No Globo, julgamento vai durar 7 dias. Folha de São Paulo, Dilma decide ir ao Senado fazer defesa pessoalmente. Essas as manchetes de alguns dos principais jornais em circulação pelo país nesta quinta-feira. E um estudo encomendado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações mostra que a pílula do câncer foi capaz de reduzir o tamanho de melanomas em camundongos. Mas detalhe, o desempenho obtido pelo composto foi inferior ao apresentado pelo quimioterápico que hoje já existe no mercado. Conduzido pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, o trabalho observou a evolução do melanoma, um tipo agressivo de câncer, em 50 camundongos. Este é o 8º estudo sobre o composto encomendado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com resultados considerados pouco animadores. Até o momento, então, não haveria por que apostar na nova substância se existe outra no mercado que é mais eficiente. Então, pelo menos por enquanto, não existe nenhuma prova que a pílula do câncer, a tão propalada pílula do câncer, seja mais eficaz que o quimioterápico que hoje já existe no mercado. A presbiopia, ou vista cansada, é parte do envelhecimento natural. A deficiência visual se manifesta geralmente após os 40 anos. Você já notou que ao longo dos anos nós temos mais dificuldade para enxergar de perto? A chamada vista cansada faz parte do processo natural de envelhecimento. A boa notícia é que dá para corrigir com a ajuda do médico. Você acompanha a reportagem. Estava cada vez mais difícil para Terezinha enxergar letras e números pequenos. No início, ela apenas afastava o livro ou o celular. A maior dificuldade era ler os rótulos de alimentos. Com uma filha celíaca, era preciso ter certeza que os produtos não continham glúten. Até que não teve jeito, Terezinha se rendeu aos óculos e agora tenta se adaptar ao acessório. Às vezes eu estou na rua e lembro que preciso passar ao supermercado, preciso fazer alguma compra, aí cadê o óculos? Ficou em casa. Aí tem que pedir ajuda. Essa dificuldade de enxergar de perto, a vista cansada, se manifesta geralmente a partir dos 40 anos. Chamada de presbiopia, a deficiência visual faz parte do processo de envelhecimento. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai precisar de óculos. O cristalino é uma espécie de lente que temos dentro dos nossos olhos e nos permite uma visão nítida de todas as distâncias. Com o tempo, os músculos responsáveis por acomodar o cristalino ficam cansados e flácidos, por isso não conseguimos mais focar objetos que estão muito próximos. A solução mais simples é usar óculos, mas há outras alternativas mais modernas à disposição.
Existem lentes de contato que podem melhorar essa visão. A técnica mais comum que a gente usa mais até hoje é a lente que um olho vai usar para longe e outro para perto. E a última questão seria a cirurgia, onde a gente troca o cristalino por uma lente intraocular multifocal. A forte crise econômica e política vivida pela Venezuela derrubou o volume de exportações brasileiras para o vizinho sul-americano. A tendência de queda começou em 2013, mas se acentuou agora. Considerando o acumulado de janeiro a julho, em relação ao mesmo período de 2015, as exportações caíram 63%. Em 2008, as exportações para a Venezuela alcançaram 5 bilhões e 200 milhões de dólares. No ano passado, para você ter uma ideia, esse número caiu para 3 bilhões de dólares. De janeiro a julho deste ano, as exportações ficaram em apenas 700 milhões de dólares. No ano passado, nesse mesmo período, já tinham sido exportados 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Na verdade, poucos países ainda exportam para a Venezuela e geralmente são atividades relacionadas à alimentação. Então, as vendas para a Venezuela estão prejudicadas. A gente segue agora para trazer informações para você do agronegócio. A Ângela que traz essas notícias. Vamos para as cotações do mercado agropecuário. Estabilidade no preço da carne. A arroba do boi gordo vale R$ 152,00 em Maringá e R$ 151,00 em Araçatuba. O preço da saca do milho começa a baixar. Vale R$ 38,00 em Londrina e R$ 39,00 em Campo Mourão. Nenhuma mudança nos preços da soja. A saca vale R$ 78,00 em Cascavel e R$ 78,50 em Maringá. Em Vitória, existe queda no preço do café. O café passa a custar R$ 400,00. E no norte do Paraná, R$ 460,00. Por conta de alterações climáticas, uma das recomendações que mais tem sido feitas aos produtores rurais são nos seguros das safras. Há inclusive opções para a cobertura do lucro planejado antes do plantio. Quando o trabalho de meses se perde por conta do clima, o produtor rural se vê numa situação delicada. Afinal de contas, o investimento até a lavoura chegar ao ponto da colheita é alto. E é justamente para minimizar as perdas que muitos não abrem mão do seguro. Segundo o superintendente do maior banco operador desse tipo de seguro, são 3 opções ao produtor que estão disponíveis no mercado. Hoje, o investimento alto é que gera a alta produtividade e o alto retorno. Por sua vez, o investimento alto ele exige que haja mitigação de risco. No ramo de custeio agrícola, nós temos 3 opções de mitigação de risco através de seguro. O Proagro, que é o seguro operacionalizado pelo Banco Central, é o seguro oficial, e temos seguros operados por seguradoras privadas, seguro agrícola e seguro agrícola faturamento, que é o mais recente, que além de cobrir os custos da produção, ele cobre também o lucro previsto para a atividade. Um exemplo lá, o custo da produção 100 mil, né? Receita esperada 150 mil reais, então um lucro de 50 mil reais. No seguro agrícola faturamento, ele tem a cobertura inclusive desses 50 mil reais. Mas apesar do custo maior que o seguro tem à produção, a recomendação ao produtor é justamente essa, uma vez que nós estamos em um período em que os fenômenos climáticos estão cada vez mais imprevisíveis e muitos deles podem causar um prejuízo ainda maior na lavoura. E de acordo com o chefe da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, na região de Maringá, já para a próxima safra, há o risco de uma nova alteração no clima. Nós temos uma tendência de laninha. Isso significa distribuição irregular das chuvas e poderá ter veranicos no verão. Então o agricultor deve se prevenir, mesmo aquele que faz troca ou que planta com recursos próprios, de tentar segurar sua produção. Nós acabamos de ter um problema sério no milho, com estiagem e excesso de chuva e geada, e na soja no norte do Paraná nós tivemos El Niño, muita chuva que afetou a produção e a produtividade. O Paraná perdeu quase 2 milhões de toneladas no norte do estado em função do excesso de chuvas. Então o agricultor deve sempre, cada vez mais, assegurar a sua produção e a sua produtividade para não ter um prejuízo muito grande.
Vamos agora ao giro pelos principais portais de notícias do país e a gente começa pelo UOL. No UOL nós temos vários destaques das Olimpíadas e uma das informações é a vitória da seleção masculina de vôlei ontem à noite. O Brasil venceu a Argentina e está na semifinal, vai jogar contra a Rússia. O destaque da política mostra que o procurador Rodrigo Janot quer que o juiz federal apure, o juiz federal Sérgio Moro, apure empresas suspeitas de pagar propina para a Caixa Econômica Federal. O Estadão mostra que Eduardo Cunha pediu ao Supremo para retomar o mandato na Câmara dos Deputados. A argumentação dele é de que, como deixou a presidência, ele teve poderes esvaziados. Vamos olhar agora o portal da revista Veja. A Lava Jato mostra que o fundo da Marinha Mercante passou 5 bilhões de reais para empreiteiras do Petrolão. Investigações do Tribunal de Contas da União mapearam empréstimos feitos entre 2005 e 2014 para 7 estaleiros formados por empresas investigadas na Lava Jato. Para terminar, a gente traz um dos destaques da Gazeta do Povo. A Gazeta mostra que plataformas como o Uber têm estimulado novos tipos de empreendedorismo. O impacto desses sistemas tem extrapolado as barreiras dos aplicativos e tem feito surgir empreendedores que aproveitam esse terreno fértil, para criar novos negócios e negócios próprios. Esses são os destaques de alguns dos principais portais de notícias e daqui a pouquinho a gente traz para você aqui no Ponto com News uma entrevista com o cientista político Tiago Valenciano e a gente vai conversar também com Ivo Segundo, gestor de negócios, em instantes no nosso jornal. Eu tenho o Plano Santa Casa Saúde há 4 anos. 2 meses atrás, eu comecei a sentir muitas dores abdominais. Precisei fazer uma cirurgia de emergência. Todo o tempo eu tive o suporte da equipe médica, dos enfermeiros. Depois que passou, foi um alívio. O que me deixou mais segura é que eu tinha o plano naquele momento, porque se eu não tivesse, eu não sei o que eu teria que fazer. Santa Casa Saúde. Quem tem, pode contar. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. O futuro é intangível e não pode ser abraçado. É um projeto que começa hoje e que dará forma ao nosso amanhã. O futuro é o que imaginamos. E ainda que não o possamos enredar, somos encorajados a seguir avançando. Sancor Seguros. Não imaginamos o futuro. Nós o construímos. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Nós somos a força que transforma sonhos em realidade. Sem medo de errar. Nós estamos sempre aprendendo novos estilos e técnicas. Estamos ouvindo. Absorvendo. Transformando.
E é justamente por isso que todos nós estamos aqui, na Band. Estamos de volta com o Ponto com News e toda quinta-feira a gente tem recebido o cientista político, ele que é mestre e doutor em Sociologia, Tiago Valenciano. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando essa manhã. Tiago, eu gostaria de conversar contigo sobre um assunto que me parece fundamental. A gente sempre, quando fala na política, a gente fala dos nossos políticos como nossos representantes. Pelo menos é assim que a gente deveria se sentir. A gente tem, de fato, essa identificação por parte das pessoas, por parte dos eleitores, em relação aos políticos? As pessoas se sentem representadas? Olha, Ronaldo, a gente tem que ver que é quase que aquela situação do partido do ele não me representa, né? A gente ouviu muito essa expressão nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, na política do Brasil, das pessoas falando o seguinte: olha, fulano de tal não me representa, pessoa tal que está no poder legislativo ou no poder executivo não me representa. Essa necessidade de que as pessoas precisam ser representadas por alguém dentro do meio da política. E o interessante é assim, que essa crise de representação, que a gente chama, é uma coisa meio que histórica, né? Parece que essa necessidade de se sentir representado sempre esteve presente dentro da democracia no Brasil. Muito se atribui por falta de representatividade das pessoas por parte dos políticos pela questão da crise que os partidos políticos enfrentam no Brasil historicamente. Partido é uma instituição pouco avaliada nos rankings de boa avaliação de credibilidade das pessoas. As pessoas não dão muita credibilidade para os partidos políticos. Eles são sempre vistos como segundo plano, como algo que fica para depois, como algo que não passa crédito para a população. E por que os partidos não passam crédito para as pessoas? Porque normalmente eles têm um caráter muito regional. Por mais que nós tenhamos 7 ou 8 grandes partidos políticos no Brasil, a maioria deles tem um caráter de que elege pessoas em determinada região, mas na outra região não vai tão bem assim. Então eles têm esse critério, essa característica de serem regionais e pouco nacionais. E as coligações também favorecem um pouco isso, né? Quer dizer, o partido ele tem uma atuação nacional, né? Vamos pegar, por exemplo, o maior partido do Brasil hoje, o PMDB. O PMDB é o maior partido do país, ele tem uma atuação nacional, tem representantes em todo o país, mas me parece que tem uma outra questão quando você fala desse partido que tem uma atuação regional, que é a própria maneira de se organizar o partido, que em cada região ele parece ter um determinado viés. Então, por exemplo, numa determinada região ele tem uma característica de mais, vamos pensar ideologicamente, mais de esquerda. Em outra região ele tem uma característica mais de direita. Ou seja, você não consegue identificar exatamente que tipo de PMDB é esse, ou que PMDB é esse. Cada região tem um PMDB. É mais ou menos assim que funciona? A gente vê que o PMDB é quase que o partido sempre governa, independentemente de onde está, ele sempre está participando do governo. Na verdade, essas características dos partidos em relação a cada região variam muito de acordo com as alianças que eles formam. E a falta de identidade dos partidos passa por isso. Tem eleição que, por exemplo, o PT e o PSDB, que vem disputando a eleição nacional, polarizando a eleição nacional desde 1994, tem eleição que eles estão juntos em determinados municípios. Então são coisas que não dá para entender muito. Às vezes uma cidade lá no interior do Maranhão está lá, PT e PSDB aliados por uma prefeitura, por exemplo. Não precisamos ir longe, no interior do Paraná tem essas possibilidades. Então isso acaba confundindo um pouco a cabeça do eleitor, e aí o eleitor não se sente representado. Ele já não procura se filiar ao partido, né? O alistamento partidário no Brasil hoje é muito pequeno, comparado com o tamanho da população e com a população eleitoralmente ativa é muito pequeno. Então a capacidade das pessoas de se interagirem com os partidos faz com que isso aconteça. Outro dado interessante é que a alienação eleitoral no Brasil é muito grande. Mesmo no período da democracia, de 1945 a 1960, a média fica ali em torno de 30% das pessoas que não participam da eleição de nenhuma maneira. Até de 89 para cá, das eleições de 89 para cá, essa média se mantém. Quem são essas pessoas que não participam das eleições de nenhuma forma? São aqueles que votam nulo, branco ou se abstêm, justificam porque não estão no local que deveriam votar ou porque não querem realmente participar da eleição. Por algum motivo,
1/3 da população não participa da eleição historicamente. Então isso também é um dado que mostra que as pessoas não se sentem representadas. De fato, a gente às vezes não para pensar nisso, né? É 1/3 da população, ou seja, pelo menos 30%, de cada 10 pessoas, pelo menos 3 pessoas não participam das eleições. Ou não vão às urnas, ou não votam em ninguém. Sim, e esse é um dado interessante porque eu sempre defendo a tese de que o voto no Brasil não é obrigatório, né? Ele pode ser até facultativo. O alistamento é obrigatório, o voto não. Se eu não estou a fim de votar, legal, não participo da eleição, pago uma taxa muito pequena, uma multa muito pequena na Justiça Eleitoral e readquiro a possibilidade do voto. Então, a gente tem que ver que também o voto não necessariamente a pessoa precisa ir lá votar toda a eleição, ele também tem esse direito de não votar. O voto no Brasil é obrigatório, mas é um obrigatório em tese. Sim, já em tese. Que o custo por você ter deixado de votar é muito pequeno. O custo é irrisório, a multa é muito pequena e a possibilidade da pessoa votar ou não é quase que nula. E outro fator também interessante para falar dessa questão de representatividade política no Brasil é que os novos mecanismos que as pessoas têm de participar da política, ou seja, os conselhos municipais, as conferências municipais, estaduais, nacionais, faz com que o poder público fique mais próximo da população. E aí, necessariamente, essa ponte que o político deveria fazer para representar determinada parcela da sociedade acaba deixando de existir. A pessoa pode ser representada e pode ser ouvida com esses novos meios que a democracia traz para a gente, principalmente online, né? Bom, acho que um outro dado que é importante, né, para a pessoa não se sentir representada é justamente a grande quantidade de partidos, né? Isso tudo cria uma confusão, você não tem a menor ideia do que cada partido defende de verdade. Sim, e a gente tem que ver assim que nós temos hoje no Brasil mais que 30 partidos políticos, seguramente. Acho que o número está em torno aí de 35. E efetivamente representados na Câmara dos Deputados nós temos 18. Só que aí essas instâncias também vão mudando, porque aí na Câmara você só tem voz e vez dependendo da quantidade de blocos partidários que você forma lá internamente e de quantos parlamentares cada partido tem. Então tudo isso vai modificando muito o sistema político e faz com que as pessoas fiquem um pouco afastadas dos partidos. E a personificação do candidato também traz isso, né? A gente acaba votando mais no candidato do que necessariamente algum partido especificamente falando, né? Ok. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela nossa conversa, sempre um prazer recebê-lo. Acho que essa questão sobre a representatividade, né, dos partidos e como a gente se sente ou não representado é um dado bastante significativo. É uma questão que a gente precisa ainda mudar nesse país. Tiago, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Ronaldo, e obrigado a todos que estão nos assistindo. A gente conversou com o Tiago Valenciano um pouco sobre esse cenário da política e de como, às vezes até pelas características, né, do exercício da política no Brasil, a gente muitas vezes não se sente representado de fato pelos nossos políticos. A gente volta com a Ângela. Voltamos com as informações do mercado financeiro. A bolsa avança, alavancada pelas decisões do Federal Reserve, Banco Central norte-americano. O Ibovespa sobe 0,8% aos 59.324 pontos. O euro tem alta, está sendo comercializado a R$ 3,63. O dólar também tem alta, está custando R$ 3,21. O principal índice da Bovespa virou após decisão do Banco Central norte-americano de não elevar juros em setembro. O aumento dos juros do Federal Reserve tende a atrair para a maior economia do mundo recursos alocados em outros países como o Brasil. Muito bem, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Na Churrascaria e Pizzaria Fim da Picada você encontra no almoço ou jantar o mais saboroso rodízio de churrasco da região. Quer comer bem, com sabor e qualidade?
Vem pro Fim da Picada e traga toda a família. E tem também o Festival da Pizza. Ligue 3224-4625 e peça a sua. São muitos sabores à sua escolha. Restaurante e Pizzaria Fim da Picada. O sabor mora aqui. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. Nas redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. A gente está de volta aqui com as informações da nossa cidade, com as informações da região, o Brasil todo em destaque dentro do Ponto Com News. É você que está chegando agora, nosso muito obrigado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui no Ponto Com News, as informações das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, de segunda a sexta, você tem um compromisso marcado com a gente. Bom, a gente vai receber daqui a pouquinho, na verdade a gente já recebe aqui com a gente o Ivo Segundo, ele que é gestor de negócios, vai conversar com a gente hoje sobre qualidade no atendimento. Em instantes, esse é o assunto que a gente vai trazer para você aqui dentro do Ponto Com News. E agora, confira as informações sobre o cenário político com Simone Giacometti. A Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou parecer favorável para o projeto que dispõe sobre a moratória de 10 anos para o licenciamento de exploração do gás de xisto no estado do Paraná pelo método do fracking. Fraturamento hidráulico. Esse método é bastante agressivo. A proposta, assinada por 7 deputados, recebeu uma subemenda do relator, deputado Felipe Francischini, restabelecendo o prazo original de 10 anos para a emissão das permissões. Uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça havia reduzido o período para 5 anos. A preocupação do Legislativo é garantir o crescimento sustentável do Estado sem desgaste ambiental. Vamos agora para Brasília. Quem não deve não teme. Não estou falando do Temer. Estou falando da presidente afastada, Dilma Rousseff, que decidiu acompanhar o julgamento final do processo de impeachment lá direto do Senado. De acordo com os assessores, eles informaram que Dilma ainda não definiu a data na qual irá ao Congresso Nacional. Esse julgamento está marcado para começar na próxima quinta-feira. Ela responderá a eventuais questionamentos que forem simulados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, pelos senadores, pela acusação ou pela defesa também. Lewandowski comandará o julgamento no plenário do Senado e Dilma terá 30 minutos para se manifestar livremente no plenário antes de começar a ser interrogada. O prazo de defesa da presidente afastada poderá ser prorrogado a critério de Lewandowski. Esse roteiro, feito pelo presidente do STF, prevê que ele próprio, os senadores, a acusação e a defesa terão até 5 minutos cada um para questionar a petista. Ela, no entanto, tem o direito de ficar calada diante das perguntas. E eu não duvido que seja aí um festival de horrores e uma caça às bruxas. Mas, claro, tudo isso faz parte do processo democrático que a gente vive, né? Se fosse ditadura, como gostariam alguns setores retrógrados da sociedade, não seria possível nem abrir a boca para se manifestar, né, gente? É isso aí, até a próxima! Obrigado, Simone.
Hoje a gente fala sobre gestão de negócios. Ivo Segundo está com a gente mais uma vez. Ivo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É mais uma vez um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre qualidade no atendimento. Esse é um tema fantástico para a gente pensar, até porque quando a gente pensa em qualidade no atendimento, a gente encontra uma série de problemas, uma série de desafios, né? É interessante, Ronaldo, você comentar em relação a isso, porque 97% das empresas, elas não conseguem atingir 60% de um bom nível de qualidade de atendimento. Eu vou pedir para você repetir esse dado, porque ele realmente é muito expressivo. 97% das empresas não conseguem atingir 60% da expectativa que os clientes têm com relação ao atendimento. Então, quase todas as empresas vão ter algum tipo de deficiência no que diz respeito à qualidade do atendimento. É evidente que você agradar todo mundo é sempre muito difícil, né? Mas dentro de um conceito de trabalho, dentro do aspecto conceitual, é importante que a empresa ela tenha consciência do seguinte: atendimento não é apenas o ponto de venda, não é apenas o atendimento que o vendedor faz para o cliente. Atendimento é todo o contato que alguém externo à empresa tem com a empresa. E através de qualquer meio. Então nós pensamos que o atendimento é quando o cliente entra no estabelecimento comercial ou quando o seu vendedor vai lá e acessa o cliente para realizar um procedimento de venda. Na verdade, qualquer meio pode ser um ponto de contato e um ponto de atendimento. E hoje em dia, naturalmente, né, pela mídia, pela forma eletrônica como nós nos relacionamos, um site, uma rede social, todos esses canais são atendimentos. E às vezes o cliente ele trafega pela internet, transita pela internet, entra no seu site, não tem alguma expectativa atendida por algum motivo e isso vira ponto de crítica. Então o atendimento ele extrapolou o contato entre as pessoas. Não é mais apenas o contato interpessoal como nós tínhamos no passado. Hoje o atendimento ele passa por todas as frentes de mídia. Mesmo a propaganda que veicula na TV, veicula em algum programa, que a empresa compra o espaço para veicular, tudo isso faz parte de um procedimento de contato com o cliente. E isso é atendimento. Isso é muito significativo, né? A gente tem atendimento em todas as esferas e esse atendimento precisa ser eficaz. Hoje, como você disse, dentro do universo online, do universo virtual, nós temos vários serviços que são ofertados. Então, quando você faz a compra de um produto pela internet, tudo que você deseja ser bem atendido. E isso também não se dá apenas no que diz respeito à compra de produtos, né? A gente tem um atendimento que tem que ser pensado dentro da área de serviços, você tem em várias áreas, você tem o funcionamento do atendimento que precisa ser de qualidade. Quando nós diferenciamos os segmentos de mercado entre quem produz, né, a área de produtos, a área de serviços, essa é uma forma que nós empresarialmente, corporativamente, olhamos o mercado. Porém, todas as empresas que produzem algo, pode ser um item, um objeto, ela precisa oferecer um serviço. Então, por mais que você seja uma fábrica, tenha ali uma fábrica, me preocupo com a qualidade do meu produto. O serviço de entrega está embutido na qualidade do seu produto. Não necessariamente na fabricação, na produção, mas tem que haver esse serviço. E a partir do momento em que nós transformamos esse produto em um serviço, para que ele chegue ao consumidor, há atendimento. Ou via um call center, ou qualquer uma das formas. Um dos pontos mais importantes do atendimento é que quem presta o atendimento, o funcionário, o colaborador da empresa que está prestando o atendimento, ele precisa se preocupar com 3 características fundamentais. A primeira delas é o conhecimento a respeito do que ele está fazendo. Tem que conhecer, tem que dominar. Entender, tem que saber que tipo de produto você está oferecendo, que tipo de serviço. Não pode ter dúvida. Qual a utilidade disso e conhecer também o perfil do cliente. Porque não é só você saber o produto, eu quero te vender um produto, mas eu preciso saber o que você vai fazer com ele, qual a necessidade que você tem. Então, o conhecimento faz parte do processo de atendimento. A outra característica é a habilidade de comunicar isso com o cliente. Então o cliente muitas vezes ele chega num estabelecimento e ele precisa de algo, mas ele não sabe necessariamente o que. Então isso é muito comum e o vendedor ele precisa ter essa habilidade de entender a necessidade, compreender, articular de forma que ele mostre para o cliente a característica adequada e como ele vai poder usar aquele determinado produto ou serviço. Ele tem que
se antecipar muitas vezes à necessidade do cliente, porque o cliente mesmo não consegue, às vezes, expressar o que está precisando. Né? Por isso que o treinamento de quem presta atendimento, ele tem que ser não somente em relação ao item que ele vai, objeto do atendimento, mas ao cliente que ele está atendendo. E o terceiro aspecto é que quem presta o atendimento tem que ter uma atitude, tem que ter um comportamento adequado. É claro que atendimento ele parte do princípio básico da educação mais simples. Então, cordialidade, respeito, tom de voz, todos esses aspectos fazem parte de um processo de atendimento quando nós falamos do atendimento pessoal. Você tem que demonstrar interesse, né, pelo outro e pela necessidade do outro. Né? Acho que isso vale para tudo na vida. Para tudo, com certeza. Mesmo no atendimento de um call center, você percebe quando a pessoa está disposta realmente a te atender. E isso faz uma diferença, porque isso cria imagem em relação à empresa. Nenhuma empresa gostaria de falar assim, não, o produto é bom, mas o atendimento não é adequado. Isso risca a imagem da empresa. Então, esses aspectos de cordialidade, aspectos de educação, são a base, onde você começa a construir um bom atendimento. Fornecer informações de qualidade, fornecer informações adequadas pelos meios eletrônicos é a sequência, e capacitar as pessoas que prestam o contato, prestam o atendimento para os clientes. Eu sempre imagino, né, o atendimento de clientes na área do comércio. Ninguém gosta de entrar em uma loja, em um estabelecimento comercial, o vendedor está sentado num cantinho, mexendo no celular, ele te olha, espera um pouco, você não se sente acolhido, você não se sente recebido. Também ninguém gosta daquele vendedor que fica em cima, que bota pressão, que fica ali, isso. Você tem que achar o equilíbrio. E esse equilíbrio ele só vem com treinamento e com prática. Tem que treinar, tem que praticar. Então, todo mundo tem que investir nessas áreas para que o atendimento seja de qualidade. Até porque tem clientes e clientes, né? Com certeza. Então, quem está ali para poder atender tem que ter essa percepção de que tipo de cliente eu estou falando, como é a expectativa desse cliente, né, em relação ao produto, em relação ao que ele quer. Por isso que hoje a gente fala bastante a respeito do atendimento consultivo. O atendimento consultivo é identificar a necessidade do cliente, primeiro entender o que ele precisa fazer, dar atenção a ele, ouvir a demanda, e aí você, com o conhecimento, com a habilidade de comunicação, com a atitude, você vai posicionar o produto ou o serviço de forma a atender a necessidade do cliente. Não cabe mais aquele modelo de você querer forçar uma venda. Eu tenho uma cota para cobrir, eu tenho um produto aqui que eu preciso, está parado no meu estoque, eu preciso empurrar ele. Ninguém mais gosta de ser forçado a comprar algo. Então o atendimento ao cliente ele passa por esses aspectos. Entender a necessidade, a pessoa que está prestando o atendimento posicionar o produto de forma a atender essa necessidade. E aí então você vai ter um início da construção de um relacionamento. Então o atendimento consultivo é fazer com que o relacionamento ele se estabeleça, esse cliente retorne ao seu estabelecimento e indique o estabelecimento. Então esses são aspectos importantes. Então a cordialidade, a atitude cortês, o respeito, o entendimento das necessidades, o vendedor posicionar os produtos e serviços de forma a resolver um problema do cliente, não a resolver o problema dele de vender algo ou de transferir algo para o cliente, mas resolver o problema do cliente. Isso faz com que o cliente retorne e o processo de venda ele se construa de forma consultiva. Aí qualquer cliente vai falar, não, eu preciso de tal objeto, de tal serviço, eu vou consultar aquela empresa porque eles me deram a orientação correta, eles me deram o caminho, a solução para um problema. Isso cria uma relação e faz o mercado se desenvolver. Bom, só para a gente terminar, né, é fundamental fazer tudo isso e estar sempre medindo os resultados. Quantas vezes nós já não entramos em algum estabelecimento? Essa semana mesmo estive em um hotel e você, na saída ali na recepção, no guichê ali, tem uma caixa de sugestões. Muitas vezes nós olhamos aquelas caixas de sugestões cheias de papéis. Será que alguém tem lido aquelas sugestões? Será que alguém tem pesquisado e visto o que os clientes estão falando? Então os meios de informação que nós podemos colher por pesquisas no atendimento mesmo são muito importantes. E nós precisamos tabular isso e tomar ações corretivas quando necessário. Ivo, muito obrigado mais uma vez. Excelente dia para você. Semana que vem a gente se encontra aqui. Obrigado e até a semana que vem. Obrigado aos nossos telespectadores mais uma vez. Nós conversamos com o Ivo II, encerrando por aqui o nosso papo sobre gestão de negócios, sobre qualidade no atendimento, encerrando também um Ponto com News.
Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente dia. A gente se fala amanhã. .com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Paraná Notícias. Oferecimento